O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram lá de fora, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu vou aproveitar o dia de hoje, que é a apresentação, e vou falar alguns dados curiosos, para vocês terem um pouco em mente e para aprender a argumentar, contra-argumentar. Então vamos lá. A apresentação fazia parte da lei de Moisés, que todo filho deveria ser apresentado ao templo. O homem com 40 dias, a mulher com 66. Nessa apresentação do templo, a mulher se purificava da menstruação, do sangue do parto, né? Todo sangue que tivesse contato com a mulher, seja menstruação, seja do parto, contaminava. Então, a purificação era no templo, certo? Não se fala da apresentação de Nossa Senhora nos livros canônicos, na Bíblia canônica, inspirada. Nem que os pais de Nossa Senhora são São Joaquim e Santana. Isso está num livro apócrifo. O que é livro apócrifo? É um livro que não foi inspirado por Deus, portanto não é palavra de Deus, que tudo é verdade, sim, que pode confiar, mas também não quer dizer que não tenha verdades. A tradição pegou o nome de São Joaquim Santana no livro apócrifo chamado Proto-Evangelho de São Tiago. É um livro que era lido na época, né? Até aqui, mais uma curiosidade: se existem vários evangelhos e nós temos só 4, quem escolheu? A igreja. A autoridade da igreja que está no Espírito Santo. Na fé católica, não é a Bíblia que caiu do céu de zíper que tem autoridade sobre a igreja. É a igreja que recebeu o Espírito Santo de Jesus, que escolheu quais são os livros do Novo Testamento. Entenderam? Ou não? É ridículo essa história. Não está na Bíblia, será o quê? Santo Agostinho dizia: eu acredito na Bíblia porque a igreja manda eu acreditar, pela autoridade dela. Estão acompanhando? Sim? Então tá. Nesse proto-evangelho fala da apresentação de Nossa Senhora. Lá fala com 1 ano de idade, apesar que a lei manda com 66. Então, aqui já começa a ter dados que a igreja não fala com certeza. Aí aqui, no livro de Zacarias, diz assim: rejubila, alegra-te, cidade de Sião. O que lembra isso? Alegra-te, ave, cheia de graça. Então, Sião é um monte de Jerusalém,
que é onde estava o templo, simboliza Jerusalém, que por sua vez simboliza o resto de Israel, ou o povo de Israel, e neste caso o resto de Israel, o povo fiel a Deus que ficou em Jerusalém. Maria não é a personificação da igreja? Então Maria é a filha de Sião, é aquela que simboliza todo o povo, o resto de Israel, povo fiel, certo? Por isso que ela é chamada filha de Sião. Por isso que tem esse paralelo entre esse livro de Zacarias, Alegra-te, cheia de graça, e o livro de Lucas. Lucas fez um paralelo, ave cheia de graça. Maria, filha de Sião, o povo de Israel, o povo que é fiel, o pequeno resto de Israel. Ela simboliza a fidelidade, todo o povo de Israel. Assim como Maria hoje simboliza toda a igreja. Tudo bem? Por isso que colocaram esse texto. E aí diz, eis que venho habitar no meio de ti, Jesus falando, muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Então é através de Maria que ele se encarna. Duns Scoto diz que Deus criou o universo pensando em Maria. Porque Jesus já existia, o Filho, né? Mas ele precisava de uma mulher para que ele se encarnasse. Então toda a história centraliza, claro, em Cristo, mas Maria como aquela que foi preparada para receber Jesus. No Evangelho, parece que Jesus está meio que desdenhando, mas não é. Os evangélicos falam isso. Quando ele fala, quem são meus irmãos e minha mãe? Aquele que coloca a palavra de Deus em prática, cumpre, né? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão. Ora, quem é que mais se aderiu à palavra de Deus? Maria. Ela disse sim, a tal ponto que a palavra de Deus se encarnou nela. Então ela é o maior exemplo disparado de quem obedece a Deus. O sim dela, ela corria risco até de ser apedrejada, aparecer grávida. Então Maria é o máximo de obediência a Deus que existe. Por isso que ela é a criatura mais bela. Então aqui, Jesus está reforçando que a sua família, que Maria não é egoísta, não é só ela, mas o sim dela estendeu a família de Jesus para todos nós. Ok? Aqui também fala a palavra sua mãe e seus irmãos. Aqui tem uma longa história, né? Irmãos não quer dizer irmãos de sangue. Em hebraico se usa a palavra irmãos para parentes próximos. Tem vários textos que mostram isso. Por exemplo, chama João e Tiago de irmãos de Jesus. E João e Tiago são filhos de Zebedeu e Maria Salomé. Certo? Tanto é que Jesus chama eles de Boanerges, filhos do trovão. A gente sabe que eles não são irmãos de sangue, porque fala quem são os pais. Certo? Chama Tiago menor, São Judas, Tadeu, José também de irmãos, que são filhos de Maria de Cleofas, Alfeu. Depois chamam Maria de Cleofas e Maria Salomé, irmãs de Maria. Aqui entra um problema. Por quê? Maria de Cleofas é chamada de irmã de Maria, mas é cunhada. Porque Cleofas, Alfeu, é irmão de José. Mas como chamam irmãos de parente próximo, não é isso? Por que chama de parente próximo? Porque o hebraico não tem muitas palavras. Por exemplo, não tem primo. Para chamar de primo em hebraico, você tem que falar filho do tio. Ben dot. Filho do tio. Então como é que você fica falando? Filho do tio, filho do tio. Não dá. Então eles colocam irmãos para parentes próximos. Bem, e João e Tiago seriam primos, e aí que vem. Grande parte da tradição coloca Maria Salomé como irmã de Maria. Tudo bem? Mas, no apócrifo, Maria é filha única. Do mesmo jeito que Ana
era estéril e na idade mais velha recebeu a graça de ficar grávida de Maria. Então, aí já fica meio... Mas apócrifo não é a Bíblia, né? Então, pode ser que Maria pode ter tido uma irmã. Tudo bem? Está dando confusão na cabeça, não? Eu estou falando isso porque vocês têm que aprender a argumentar com o protestante. Porque eles vão colocar, aqui... Agora, é fácil descobrir que Jesus não teve irmãos, porque Maria é virgem antes, durante e após o parto. Ok? Ela não teve nem relação com José. Não fala hora nenhuma que Maria é mãe dos outros. Não fala que eles são filhos de Maria. Na hora da cruz, Jesus entrega Maria a São João, e ele leva ela para casa. Se ela tivesse outros filhos, provavelmente não seria João, que é primo de Jesus. Então, existem vários argumentos que mostram que Maria não teve outros filhos. Vários, né? Muito bem. Claro, o Evangelho foi escrito em grego. Grego tem primo, tem outras palavras, mas manteve essa influência hebraica, semítica, de falar de irmãos. Bem, mas Maria é aquela nova Eva, a mãe da humanidade, né? A nova mãe, que gera uma nova humanidade. Assim como Eva gerou a humanidade corrompida pelo pecado, Maria gera uma nova humanidade, que é a do céu. Então existe hoje um útero espiritual de Maria. Por isso que quando a gente reza o rosário, o terço, o rosário, nós entramos no útero de Maria. Quando eu rezava o terço da minha conversão, ela me mostrava todos os pecados da minha vida inteira, sem eu querer. Começava a rezar o terço, vinha tudo na minha cabeça. Tudo. E foi ali que eu comecei a ver que eu não era grande coisa. Porque uma das coisas, quando a pessoa está afastada de Deus, é ela achar que não tem pecado nenhum, que é boazinha, né? Tem mais enjoado no mundo e fala que é boa. Não pequei. Ninguém aguenta ficar perto. Sem pecado? Não, sou muito boa, eu faço muito bem, caridade. Quando você vai ouvir falar do trem, ninguém nem quer chegar perto, né? Por quê? Não vê. A escuridão é igual uma sala suja, no escuro. Você não vê a sujeira. Não, minha sala é a melhor sala. Mas quando você põe a luz, está pura sujeira. Então, o útero de Maria, ele vai mostrar a nossa sujeira. Porque o caminho de entregar-se a Jesus é reconhecer-se dependente dele. Então Maria põe no útero dela e vai fazendo a gente nascer de novo, né? O batismo é dentro, a igreja, Maria é a personificação da igreja. O batismo é como se fosse dentro do útero da igreja, que a pessoa nasce de novo da água e do Espírito. Claro que depende também da educação dos pais para fazer frutificar esse Espírito Santo que recebe. E aí, por isso, esse Magnificat, quando Maria foi visitar sua prima Isabel, minha alma engrandece ao Senhor, pois ele viu a pequenez de sua serva. Sempre Deus busca os pequenos, né? E desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Está na Bíblia. Não sei porque que nossos irmãos não chamam ela de bem-aventurada, de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos dos tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Esse é o cântico de Magnificat, né? Então, Nossa Senhora é aquela que gera a nova humanidade. E Cristo é o exemplo. Então, Maria gera novos Cristos hoje. Quanto mais você se aproxima dela, mais nós vamos nos assemelhar a Cristo, que é o exemplo primordial de ser humano. Cristo é 100% humano, por isso que ele não tinha os poderes dele aqui, e viveu da melhor forma possível, a perfeição da humanidade na terra. Então Maria continua hoje sendo
esse útero que gera novos cristos na terra. Assim como Eva deu o fruto proibido, Maria dá o fruto da vida eterna. Certo? Então vocês vão ter... Então posso dizer que Maria é a árvore da vida? É. Ela gerou o fruto, não é? Também a cruz. Por que o madeiro da cruz? Quando o fruto está maduro para colher. Certo? Então eu posso chamar a árvore da vida Nossa Senhora, porque gerou o fruto, mas também posso chamar a árvore da vida a cruz, porque Jesus é como o fruto que nós como consumimos agora. Aquele está maduro para ser colhido. Como Gênesis, em Gênesis fala, quando teve o pecado, não poderás mais estender a mão e pegar do fruto da vida eterna. Lembra? Lembra disso? Em Gênesis, o fruto da vida eterna foi devolvido para a humanidade. Aquele que foi tirado de Adão e Eva pelo pecado, foi devolvido para ser alimentado. E tem gente que ainda desdenha da missa. Aqui está o fruto da vida eterna devolvido para a humanidade. Aquele que resolve tudo, inclusive a sua salvação. E gente ainda com preguiça de ir à missa. É para acabar o piqui do Goiás, né? Que Nossa Senhora nos dê juízo e amemos cada vez mais a Eucaristia na Santa Missa e na adoração. Assim seja.